Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um novo quadro que se chama 1000 coisas inúteis que uma pessoa deveria aprender. E eu pensei, por que não compartilhar essas preciosidades com vocês? Então se prepare. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Porque aqui vão as 27 primeiras coisas inúteis que sinceramente você não precisava saber. Mas vou contar mesmo assim. Número 1. Sabia que o crocodilo não consegue colocar a língua pra fora? Isso acontece porque a língua é presa ao assoalho da boca por uma membrana, o que impede seu movimento. E é muito útil para evitar que a língua seja mordida acidentalmente e para manter a garganta fechada enquanto o animal está debaixo d'água. Número 2. O símbolo arroba é conhecido de diferentes formas em vários países do mundo, como por exemplo na Alemanha, Polônia, Indonésia e Bulgária é chamado de rabo de macaco. Já na Noruega é chamado de kanelbolle, algo como rocambole. Ai, que delícia! Já os franceses chamam de escargot. Legal, não é? Oui. Número 3. Esse carinha bonitinho é o chimpanzé e ele vive em média 40 anos, dos quais passa 22 dormindo e descansando. Número 4. Até 1818, era bem comum que os sapatos não tivessem distinção entre o pé direito e o pé esquerdo. Os sapateiros produziam retos e idênticos, e a mudança só ocorreu no século XIX por um norte-americano. Olha só, que coisa mais estranha, galera. Tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre a mosca tsetse. Mas sabia que essa sem-vergonha aqui transmite a doença do sono? Ela é encontrada lá na África subsaariana e tem como seu principal hospedeiro, o boi. E mesmo assim, ela também tem como suas vítimas humanos e animais selvagens e domésticos. Porém, a evolução da doença não é tão rápida assim, e pode demorar meses e até anos agindo no organismo. Número 6. Já sabemos que Veneza, na Itália, corre o risco de desaparecer por causa do nível do mar combinada com o afundamento do solo da cidade. Mas você sabia que existe um país arquipélago formado por 9 ilhas que também pode desaparecer? Tuvalu é um dos menores países do mundo com uma área de apenas 26 km² e uma população de cerca de 11 mil habitantes, localizado na região da Polinésia, na Oceania. Além disso, não somente Veneza e Tuvalu correm este risco. Mais 2 arquipélagos entram nesta lista, Kiribati e Maldivas. Triste isso, né, pessoal? Número 7. O Clube do Mickey Mouse existe desde 1955 e várias pessoas famosas já participaram do clube, alguns inclusive desde criança, como por exemplo, Christina Aguilera, Ryan Gosling e até o Justin Timberlake e Britney Spears. Número 8. O MP3 foi criado em 1993 e o seu nome original era ISO MPEG Audio Player 3. Pois é, pessoal, eu acho que estamos ficando velhos. Número 9. O primeiro ser humano a pisar a Lua foi o estadunidense Neil Armstrong, em 1969, e ele disse a famosa frase: "É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Número 10. Dizemos saúde quando uma pessoa espirra, pois a pressão dentro do peito aumenta e depois diminui rapidamente, o que pode alterar o ritmo dos batimentos cardíacos. Número 11. Acho que já sabia que as baratas podem viver sem a própria cabeça por uma semana ou mais, e só morrem devido à falta de alimentação, certo? Mas, você sabia que as aranhas podem sobreviver sem comida durante semanas e até meses? Número 12. Os elefantes são um dos únicos animais que não consegue pular. Olha, acho que tenho 95% de certeza de que um hipopótamo também não pode fazer isso. Se você acha que tem algum outro animal que não consegue pular, deixe aqui nos comentários. Número 13. Agora, essa aqui eu tenho certeza absoluta que você não sabia. Você lembra da história dos 3 mosqueteiros? Então, na verdade não eram 3 integrantes, e sim 4. Porthos, Athos, Aramis e D'Artagnan. E sim, os 3 mosqueteiros foi inspirada em acontecimentos reais do século XVII na França. Número 14. Reza a lenda que Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma e, quando pequenos, foram criados por uma loba. Essa é a coisa mais alfa que já ouvi em toda a minha vida. Você e seu irmão são criados por um lobo e passam a fundar uma das civilizações mais poderosas da história da humanidade. Número 15. Dizem que para ficar acordado, comer uma maçã é mais eficaz do que tomar um café. Graças a Deus que isso para mim não é um problema. As vozes na minha cabeça me mantêm acordado. Número 16. Mercúrio é o planeta com temperaturas mais extremas em um dia, passando de mais de 420 graus Celsius para menos de 185 graus Celsius. Número 17. Quando os colonizadores ingleses chegaram à Austrália, eles ficaram surpresos ao ver alguns animais estranhos que davam saltos incríveis. Então perguntaram a um nativo o nome do animal, e o nativo então respondeu: Canguru. Então adotaram o termo inglês canguru. Tempo depois, os linguistas descobriram que canguru significava "não entendo você". Número 18. O país com mais habitantes do mundo é a China. Estima-se que há tantos chineses que, se formassem uma corrente de mãos dadas, dariam 4 voltas ao redor do mundo. Número 19.
Se um moleque soltasse peidos sem parar durante 6 anos e 9 meses, produziria gás suficiente para criar energia suficiente para fazer uma bomba atômica. Não tente fazer isso em casa, viu? Número 20. Sabia que bater a cabeça contra a parede gasta 150 calorias por hora? Espero que você não invente moda, fazendo isso aqui também. Número 21. Com certeza você não sabia dessa aqui. Uma pulga pode pular uma distância equivalente a 30 vezes o comprimento do seu corpo. Isso aqui não é o Animal Planet, galera. Mas, se você tivesse os poderes de uma pulga, poderia pular de um prédio sem nenhum arranhão. Número 22. Miguel de Cervantes Saavedra e William Shakespeare são considerados os maiores da literatura hispânica e inglesa, respectivamente, e dizem que ambos morreram em 23 de abril de 1616. Porém, na verdade, eles morreram com um intervalo de 11 dias. Número 23. Thomas Alva Edison foi um empresário, inventor e cientista norte-americano, e ele tinha tanto medo do escuro que decidiu criar a lâmpada elétrica. Número 24. Os ratos se multiplicam tão rapidamente que, em 18 meses, um casal desses roedores pode ter mais de 1 milhão de filhotes. Deus tenha misericórdia. Número 25. Em um único dia, mais de 100 mil voos ocorrem no mundo, incluindo aviões comerciais, de carga, particulares e militares. O que significa um volume anual de aproximadamente 36,5 milhões de voos. Eu vou viajar de avião! Número 26. Normalmente, uma pessoa ri aproximadamente 15 vezes por dia. E número 27. Sabia que é possível fazer uma vaca subir uma escada? Isso até que é verdade, mas ela não vai conseguir descer por conta própria. Eu só queria mesmo era saber como descobriram isso. E aí, qual dessas curiosidades inúteis foi a sua favorita? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder a parte 2, porque ainda tem muita coisa inútil que você precisa saber. Valeu, galera, e até o próximo vídeo!